Então, boa noite a todos que estão presentes. Tem mais gente entrando ainda, né? Eu vou fazer essa aula, hoje vai ser sobre cadeias lesionais. E cadeias lesionais é um tema que eu especialmente acho muito apaixonante dentro da osteopatia. É um tema que talvez a gente devesse aprender dentro da faculdade, né? Entendendo essas cadeias lesionais, como que você raciocina em cima delas, isso facilita muito na construção do diagnóstico, né? Então, quando a gente tem um bom diagnóstico, isso direciona muito o nosso tratamento, e quando a gente tem um tratamento bem direcionado, a gente acaba tendo resultados melhores, né? Então, resultados mais rápidos, mais eficientes, resultados muito melhores. Então, é sempre bom a gente conhecer várias formas de construir esse diagnóstico, né? E esse método de cadeias lesionais é uma das formas de a gente fazer isso. Para quem não me conhece, sou Felipe Ribeiro Mascarenhas, sou fisioterapeuta, osteopata, sou especialista em osteopatia pela OAB, tenho o DEON em osteopatia também, né, diplomado em osteopatia, sou professor de pós-graduação no curso de osteopatia da Metrocamp, e já trabalhei em várias universidades, já dei aula em várias pós-graduações em vários lugares, já dei aula na Escola de Madrid e em outros lugares também. Então, eu já tenho uma bagagem de mais ou menos uns 20 anos, né, dentro da fisioterapia e dentro da osteopatia também. Então, eu acho que eu tenho um pouco de bagagem aqui, né, para poder passar um pouco de conhecimento para vocês. E é isso que eu vou fazer hoje, né, passando um pouco de conhecimento, e espero ajudar vocês que estão presentes aqui, né, e as pessoas que futuramente vão assistir a gravação. Eu quero que vocês fiquem à vontade aí para fazer perguntas, né? De tempos em tempos eu vou abrir um espaço aqui, vocês podem abrir o microfone e fazer perguntas que vocês quiserem e vamos tentando responder na medida do possível, tá? Vou tentar usar um recurso aqui de fazer alguns esqueminhas no papel. Não sei se vai dar certo, né? Mas vamos ver se vai ajudar. Eu gosto muito de dar aula de cadeias lesionais na lousa, né? Quando a gente tem a lousa, a gente tem um recurso muito legal, porque montar uma cadeia lesional, basicamente é você montar um monte de rabisco, né? Um esquema que só quem monta a cadeia lesional depois entende, tá? Então, vamos falar, então, um pouco sobre essa metodologia, sobre o que é cadeias lesionais e sobre a construção de um diagnóstico. Eu vou compartilhar a tela do computador aqui com vocês. Vocês já estão recebendo a imagem aí, né? Então, o tema de hoje vai ser cadeia lesional. Se vocês quiserem fazer pergunta também, nós temos um recurso aí de levantar a mão também, né? E aí vocês podem usar esse recurso de levantar a mão, e aí eu sei que vocês estão querendo fazer alguma pergunta. Então, eu gosto de falar um pouco, né, que a cadeia lesional é uma forma de a gente fazer um diagnóstico, né? E o diagnóstico, ele é a interpretação da soma dos resultados obtidos nos vários itens da avaliação. Então, toda avaliação deve passar pela anamnese, pela história, pelos exames clínicos, exames de imagem, exames laboratoriais e palpação. Então, são todos os itens aí que nós vamos usar para construir o nosso diagnóstico, né? Então, quando a gente tem um diagnóstico que muitas vezes a gente recebe, né, no nosso consultório, tipo lombalgia, ou diagnóstico de síndrome do impacto, ou mesmo tendinite do supraespinhoso, esses são diagnósticos que, para a gente que trabalha com terapia manual, trabalha com osteopatia, são diagnósticos que não querem dizer muito, né? A gente tem que fazer um diagnóstico cinesiológico funcional o mais abrangente possível, porque quando você fala em lombalgia, você tem N coisas que podem causar uma
uma lombalgia, né? Lombalgia não é um diagnóstico, né? É um sintoma, é uma queixa, né? Se você tem uma síndrome do infarto ou mesmo uma tendinite supraespinhosa, que pode até ser um diagnóstico, né? Você tem N outras coisas que podem estar por trás desse diagnóstico. Então, nosso objetivo, né, é buscar o máximo de informação possível, né, dentro da história, dentro do exame clínico, dentro das imagens, dentro dos testes. A gente vai buscar a maior quantidade possível de informações para construir o nosso diagnóstico. E o nosso diagnóstico vai ser, no final das contas, né, em forma de cadeia. E essa cadeia vai passar por vários pontos que nós vamos ter que tratar para sanar o ponto principal, que seria a queixa do paciente. Então, todo paciente, ele vai chegar no consultório, ele vem até nós porque ele tem uma queixa, né? Uma queixa de dor, uma queixa de uma insônia, um incômodo, ou um problema postural, mas ele vai chegar com uma queixa. E a partir da queixa, nós vamos tentar levantar todos os dados que vão nos levar para, para o diagnóstico funcional desse paciente. Então, fazer a cadeia lesional é uma forma de construir um diagnóstico, né? E isso funciona da forma mais completa possível, né? Então, não adianta, se você tem lá uma tendinite de supraespinhoso, né? Seja lá esse exemplo, né, que eu estou dando, né? Se você tem um diagnóstico clínico dessa forma, é um diagnóstico limitado, né? E aí você acaba indo para aquele tratamento que é o tradicional, aquele tratamento que eu aprendi na graduação, talvez muitos de vocês também tenham aprendido na graduação, né? Que é aquele tratamento que você trabalha simplesmente local, né? Aquele tratamento que você vai lá e faz o seu ultrassom, ondas curtas, e acaba fazendo um tratamento muito local. E através dessa, dessa visão, né, de cadeias lesionais, você vai ter um tratamento mais global, né? Você vai ter uma visão global e holística do seu paciente, né? E aí você vai conseguir chegar a um diagnóstico muito mais amplo de que realmente está interferindo no corpo do paciente para que ele tenha desenvolvido aquele sintoma e aquela queixa que levou ele até a fisioterapia, né? Então, seu diagnóstico ele fica muito mais amplo, muito mais abrangente, muito mais holístico. Quando eu falo em holístico, né, não é aquele holístico pejorativo que a gente vê por aí, né? Que quando a gente fala a palavra holística, as pessoas já pensam no cara que acende um incenso, põe uma pedrinha. Não tenho nada contra isso, né? Eu até gosto muito de acender incensos e tudo mais. Mas quando a gente fala em holístico, a gente está falando em ver como um todo, né? O paciente de uma forma global. Então, assim, o paciente ele não é só energia, né? Então, muitas vezes os terapeutas holísticos, né, eles falam que são holísticos, mas eles trabalham muito em cima da coisa energética do paciente, né? O paciente não é só energia, o paciente não é só emocional, o paciente não é só sistema musculoesquelético, ele é um conjunto de todas essas coisas, né? Ele é um conjunto de sistema musculoesquelético, e esse sistema musculoesquelético, para ele funcionar, ele está submetido ao sistema nervoso, né? E esse sistema nervoso controla várias coisas, e esse sistema nervoso ele tem suas subdivisões e seus segmentos, e às vezes um segmento que controla um ombro também tem uma relação com alguma víscera ou alguma outra região do corpo, tá? Então, a gente sabe também que algumas vísceras, por exemplo, elas podem gerar dores referidas no paciente, né? Podem gerar dores à distância, e isso também pode confundir o nosso diagnóstico, né? É bastante comum a gente ter, por exemplo, a parte lombar, por exemplo, né? A parte lombar é uma região onde você tem várias vísceras abdominais que geram dores na coluna lombar, né? Então, isso dificulta o diagnóstico.
e através dessa visão de cadeias lesionais a gente consegue ter uma coisa um pouco mais ampla para conseguir chegar onde a gente quer. Independente de qualquer coisa, né, quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente tem que primeiro ter um certo cuidado, né, e buscar o que nós chamamos de red flags, né, as bandeiras vermelhas, aquelas coisas que contraindicam o nosso tratamento, né, aquelas coisas que, se você tiver uma fratura não, né? Se você tiver uma dúvida de que o seu paciente tenha alguma das red flags, né? A gente deve encaminhar o paciente e não deve pôr a mão, né? Não deve tratar o paciente de qualquer forma, né? Então, alguns exemplos, né, principais aqui de red flags da terapia manual seriam os câncer de coluna, né, e as fraturas. Fratura de compressão, por exemplo, que são um pouco difíceis da gente fazer esse diagnóstico. E aí, nós vamos conversar com o nosso paciente e tudo vai começar buscando possíveis causas para as queixas dos pacientes, né? Então, o paciente ele vai chegar no consultório com uma queixa X, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, uma dor no ombro direito. Então, o paciente chega e fala que tem uma dor no ombro direito. E aí nós vamos ter que ver quais são os sinais e os sintomas que aparecem nesse ombro, quais são outros sinais e sintomas que o paciente pode ter, que às vezes não tem uma referência direta, né, com o ombro do paciente, mas tem a ver com a história pregressa dele, né? Então, por isso que na osteopatia a gente preza muito em buscar uma história pregressa do paciente, né? Quando a gente busca uma história pregressa, muitas vezes a gente encontra lesões anteriores que podem ter, né, gerado compensações, e essas compensações estão gerando o sintoma do paciente. E aí, quando você monta a sua cadeia lesional, essas outras histórias, né, esses outros sintomas, outros sinais que o paciente pode referir, ele começa a fazer sentido dentro da queixa do paciente. E aí você vai começar a entender por que você pode muitas vezes fazer um tratamento à distância, né? Em vez de você tratar o ombro, você está mexendo no fígado, no diafragma, ou talvez na cervical, etc. Né? E aí você vai ter um resultado mais rápido e melhor do seu paciente. Então, para cada coisa, né, que eu digo, né, cada sinal, cada sintoma, cada queixa, você tem que buscar todas as relações possíveis, né? Então, essas relações a gente vai ter que buscar relações mecânicas, anatômicas, relações nervosas, né? Então, as raízes dos nervos que vão inervar aquela região, se tem alguma coisa de sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, como que está os nervos que passam na região, fazer relações fisiológicas também, às vezes, e, em alguns casos, até relações hormonais a gente pode fazer para tentar fechar o diagnóstico do paciente. E aí, na prática, o que vai acontecer? A partir da queixa do paciente, nós vamos ter várias possíveis causas, né? Ou várias coisas que justificam aquela queixa daquele paciente, e cada causa pode nos remeter a outros sistemas, que nos remetem a outros sistemas, que nos remetem a outros sistemas, né? Então, você vai tendo aí a formação de uma cadeia lesional. Então, na osteopatia, a gente acaba lendo da seguinte forma: um problema nesse ponto pode ter gerado uma compensação nesse ponto, que gerou nesse ponto, que gerou nesse ponto, e isso se traduziu na queixa do paciente. Então, como que nós vamos tratar o paciente? Vamos tratar esse ponto, esse ponto, esse ponto, até chegar e resolver a queixa do paciente. Basicamente é isso. Muito simples, né? E aí, se você pensa em trabalhar com cadeias lesionais, né? O
que você tem que fazer a partir de agora, basicamente, é se exercitar para tentar buscar, né, dentro dos seus casos clínicos aí, né, tentar buscar todas essas relações e depois você vai tentar fazer uma intersecção aí de todos esses sinais e sintomas dos seus pacientes, tá? Basicamente é isso. Então a gente começa com a queixa do paciente. Queixa do paciente, a partir dela a gente busca todos os possíveis causas. Depois a gente vai vendo para cada sinal e sintoma do paciente, ver quais são possíveis causas, né? O que justifica cada um daqueles sintomas do paciente. E aí você vê se cada uma dessas queixas aí, ou sinais ou sintomas do paciente, se ele tem a ver, né, ou tem alguma ligação com a queixa principal do paciente. Então, por exemplo, ele faz a queixa, e a queixa tem, sei lá, nessa queixa você vai fazendo uma relação e passa pelo fígado, em determinado ponto. Depois ele fala que ele tem um sintoma de fígado. Por exemplo, ele teve hepatite. Essa hepatite, ela está diretamente relacionada com o fígado. Então, você já tem um ponto aqui que vai ligar o seu fígado à queixa principal do paciente. Essa queixa pode ser qualquer outra coisa, né, que não seja o fígado. Depois você vai ver, vai pegar um outro sintoma, sei lá, um sintoma que ele tem, sei lá, falta de ar. Falta de ar, daí você pensa em pulmão, pensa em diafragma, né? Diafragma tem uma relação com o fígado, né? Então, o diafragma pode reforçar o problema do fígado, que vai reforçar a queixa do paciente, e assim por diante. Então, assim você tem uma cadeia lesional do seu paciente. E aí nós vamos juntar todos esses sinais, sintomas, junto com a queixa do paciente e vamos formar a cadeia. Simples, né? Então, para cada queixa, sinal, sintoma, a gente vai ter que buscar todos os resultados, né? Todas as relações e vamos ter que levantar, ver os resultados dos exames, né? Se é possível você fazer algum exame, se é possível fazer algum teste para aquela região que ele está relatando, né? A gente vai fazer essa relação. Beleza? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo para vocês até aqui? Porque o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou sair dessa câmera aqui e vou mudar de câmera. Eu vou mudar de câmera aqui, cadê? Vou para outra câmera e nós vamos fazer um pequeno esquema agora. Esse esqueminha nós vamos usar como exemplo o nosso ombro, por exemplo, né? Então, o ombro é um bom exemplo. Deixa eu só mudar aqui. Todo mundo me ouvindo bem? Deixa eu fechar essa câmera aqui. E eu vou abrir esta câmera aqui. Beleza. Vocês devem estar vendo agora um papel em branco, certo? Esse papel em branco aí, nós vamos fazer começar a montar aí um raciocínio de uma cadeia lesional. Então, vamos pensar aqui no nosso ombro. Vamos só ver se está bem posicionado aqui, pra gente... Então, vamos lá. Vou fazer... Nosso problema, então, vai ser a queixa do paciente, né? É uma dor no ombro direito, certo? Tá dando para enxergar bem aí? Só dá um feedbackzinho, só para eu saber, para não ficar... Tá perfeito. Beleza, obrigado. Obrigado. Beleza, tô só dando uma olhada aqui no nosso chat aqui, beleza? Então tá bom, pessoal.
Então, bem-vindo todos aí, né, do Brasil todo, né? Tem gente de bem longe, né? Então, aqui, ó, nós temos uma dor no ombro direito. Então, vamos, a partir do ombro direito, vamos tentar fazer todas as relações possíveis. Então, quais são os ossos que vão compor o nosso ombro? Então, vamos partir aqui de uma escápula. A gente tem aqui processo espinhoso com acrômio. A gente tem aqui o nosso húmero, certo? Aqui o húmero. Aí tem mais, aqui a gente tem já uma articulação, né? Então, articulação glenomeral. A gente vai ter uma articulação aqui, ó, que seria acrômio clavicular. Então, já temos uma segunda relação aqui, né? Então, acrômio clavicular. A acrômio clavicular, ela articula diretamente com o nosso externo, né? Então, aqui vamos fazer um manúbrio, mais ou menos. Então, a gente tem aqui uma externo-clavicular. A gente tem também aqui uma articulação, né, que seria a escápula torácica. Então, ó, só de articulações, ó, a gente já tem, vamos desenhar umas costelas aqui, a gente já tem, ó, uma boa relação aqui, né, de articulações, né? E aí, se você for pensar aqui, né, dentro dessa, a gente ainda tem uma primeira costela que estaria aqui, né? E essa primeira costela, ela tem um ligamento direto com a clavícula, né? Então, não seria uma articulação, né? Mas seria mais um osso aqui, né? A primeira costela que teria uma relação direta com a articulação do ombro. Então, assim, pensando numa dor global no ombro, uma dor qualquer no ombro, a gente ainda está tentando fechar o diagnóstico, a gente só sabe que é uma dor no ombro. A gente já começa a ter tudo isso aqui de hipóteses, né? Então, eu vou tentar organizar aqui na próxima folha, depois a gente vai voltando ali. Então, aqui, ó, articulações. Então, a gente vai ter a glenomeral, a acrômio clavicular, a escápulo torácica, a externo clavicular e temos também uma primeira costela de lambuja aí, né? Certo. E aí, voltando ali no nosso esqueminha, né? A partir disso aqui, a gente pode pensar na parte muscular, né? Então, quais são os músculos que compõem essa região, né? Putz, tem músculo pra caramba aqui, né? Então, vamos tentar fazer um levantamento, né? Então, a gente tem o infraespinhoso, supraespinhoso, a gente tem o subescapular, tem trapézio aqui, tem romboides aqui, que mais? Fala aí, gente. Grande dorsal é um músculo bastante importante aí também. Então, a gente já tem todos esses músculos importantes para a gente checar depois, né? Então, músculos. Então, a gente vai buscar a supra, infra, romboides, né, que eu falei, vamos por supra, infra, redondo, maior e menor, que eu não tinha falado, subescapular, grande dorsal, né? Que mais? Trapézio, romboides. Acho que já tem uma lista boa aí, né, dos principais músculos. E aí, nós vamos para a próxima parte, que seria pensar
nas relações neurológicas, né? Então, quais são as possíveis relações neurológicas que nós vamos fazer aqui, né? Então, lembrando que quem que vai fazer movimento praticamente de todos os músculos do ombro, né? Então, a gente pensa aqui no plexo braquial, né? Plexo braquial. Beleza. O plexo braquial, a gente sabe que ele vai ter raiz em C4, C5, C6, C7, C8, C7 e T1, né? Então, a gente pode até colocar aqui C4, C5, C6, C7 e T1. Então, essas são as nossas raízes principais aqui, né? Que a gente tem para pensando em raízes nervosas. Dentro dessas raízes aqui, ó, a gente vai pegar C4. C4 é a inervação, praticamente a inervação de dermátomo do ombro, né? Então, isso aqui, ó, a gente faz uma relação de dermátomo. E C5 e C6 praticamente é a raiz da inervação de praticamente todos aqueles músculos que eu falei para vocês, né? Então, todos os músculos aqui, praticamente, ó, supra, infra, redondo, subescapular. Se vocês lembrarem alguma coisa, quiserem acrescentar, fiquem à vontade também, tá? Então, todos esses músculos aqui, com exceção do trapézio, né? Todos eles têm uma inervação vinda de C5, C6. Se você pegar o trapézio, tem uma inervação vinda do nervo acessório, né? Acessório. Então, é uma outra relação nervosa que nós temos que fazer. Vocês lembram da origem do nervo acessório? O nervo acessório ele vai ter uma origem lá na base do crânio, no forame jugular. Beleza? Então, é uma relação um tanto importante aí. Pensando ainda na parte nervosa, né? Nessa parte de nervo. O plexo braquial, ele pode sofrer, no trajeto nervoso até o ombro, né? Ele pode sofrer algumas compressões, né? Algumas compressões e desfiladeiros. E aí a gente vai ter uns músculos importantes para a gente pensar aqui, que vai ser os escalenos. Os escalenos eles vão ter uma relação importante aqui, principalmente relacionada com o plexo braquial, por conta do desfiladeiro, né? Então, o plexo braquial passa por baixo do escaleno. E aí, se os escalenos estiverem tensos, eles podem comprimir a inervação do ombro. A gente também tem, continuando, né, o trajeto do plexo braquial, ele vai passar entre a primeira costela, que já está aqui, e a clavícula, né? Então, a primeira costela, articulação acromioclavicular, né? Então, isso aqui também vai ter uma outra relação aqui, podendo comprimir o nosso plexo braquial. E, além disso, aí ó, Elaine falando, ó, passa entre a costela e a clavícula, e depois vai passar por baixo do peitoral menor, certo? Daí ele vai continuar, daí já passou do ombro também, daí já não vai interessar mais para o nosso caso aqui, tá? Existe mais alguma relação que eu me lembro agora? Não, tá? Se vocês lembrarem, podem avisar aí. Pode até abrir o microfone se vocês quiserem, tá? Aí a próxima relação que a gente pode fazer pode ser uma relação visceral. E a gente sabe que o fígado ele pode dar uma dor referida visceral na região do ombro direito, tá? Pode gerar essa dor. E o fígado, ele tem, a gente tem que, quando a gente pensa numa víscera, a gente tem que pensar agora na inervação dessa víscera, né? Então, no nosso sistema nervoso autônomo, né? Então, tem simpático e parasimpático.
simpático do fígado seriam os gânglios, né, torácicos, que estão aproximadamente, isso tem divergências de autores, né, mas seriam na faixa de T8 até T9 ou T10, né? Então, vamos colocar de T8 a T9 ali. E o parasimpático vem do nervo vago. Nervo vago que tem a sua origem no forame jugular. E aqui a gente faz uma outra relação aqui, ó. Acessório e forame jugular. Certo? Beleza. Alguém falou alguma coisa de nervo frênico aqui. Deixa eu só ver o que está falando aqui no chat. O nervo frênico, sim, o nervo frênico. Quem falou isso? Aline, beleza. Então, a víscera, né? Toda víscera, ela tem, ou toda não, né? Mas assim, a maioria das vísceras, e o fígado é uma que se inclui aí, ela está apoiada, né? Basicamente abaixo aqui, né? Do diafragma, né? Então, a gente tem uma relação direta do fígado com diafragma. E o diafragma é um músculo muito chave aqui para a gente resolver várias cadeias lesionais, né? E o diafragma ele tem uma inervação que vai de C3 até C5, né? C4 é a principal raiz dele, né? Então aqui a gente já tem mais uma intersecção aqui, ó. Certo? E aí, que mais? A gente tem também, a gente pode pensar em uma relação vascular também, né? Relações vasculares. Dentro da osteopatia, né? A relação vascular é bastante importante, né? Então, vamos pensar aqui na relação vascular. E a relação vascular que a gente vai fazer é quem que vai fazer a vascularização dessa região do ombro, né? Então, vai ser a artéria subclávia, né? Artéria subclávia, certo? E qual a interferência que a gente pode ter na artéria subclávia? Então, assim, a artéria, ela vai acompanhar também, uma parte dela acompanha o plexo braquial, né? Suas subdivisões. Então, vai acompanhar os desfiladeiros. Então, ela vai sofrer influência dos desfiladeiros. E também ela tem uma referência, né? Ela pode uma influência do sistema nervoso autônomo novamente, né? Então, o sistema nervoso simpático, ele pode produzir uma contração arterial. E aí essa contração arterial vem através dos gânglios simpáticos, né? Então, alguma alteração que pode acontecer nos gânglios simpáticos. Os gânglios simpáticos relacionados com a artéria subclávia seria o gânglio cervical inferior. Inferior, certo? Tá dando para entender minha letra? Não, né? Mas vocês estão acompanhando o raciocínio. Isso é o que importa. Então, o gânglio cervical inferior. Isso, quando a gente tem o gânglio cervical inferior, isso nos remete, né, ao gânglio estrelado, né? Esse é o nome que a gente conhece ele. Então, coloquei uma estrelinha. Então, assim, a partir do momento que o meu paciente chega no meu consultório e ele fala, eu tenho uma dor no ombro direito. O que acontece na minha cabeça? Eu já abro todas essas informações na minha cabeça. Eu já penso em tudo isso. Então, a partir da hora que eu abro essas informações na minha cabeça, eu penso assim, eu tenho que testar todas essas articulações, todos esses músculos, eu tenho que tentar checar um por um dessas hipóteses, né? Então, tudo isso aqui, ó, já são hipóteses do que pode estar causando a nossa dor no ombro, né? Então, isso já começa a me levar
para algum raciocínio clínico, né? Então eu já começo a pensar, bom, o que que eu posso fazer de exame, né, nesse paciente? Quais são testes importantes que eu vou fazer no paciente, né? Então já começo a pensar também quais são as perguntas importantes que eu posso continuar na minha anamnese, né? Então eu posso perguntar sobre movimentos específicos, né? Então aumenta a sua dor ou você tem dificuldade para realizar tal movimento, né? Eu posso fazer perguntas relacionadas com o fígado, né? Qual que é o estado do fígado, se ele já teve algum problema de fígado, se ele já teve alguma queixa de fígado, né? Então, uma hepatite, uma mononucleose, ou está tomando muito medicamento, ou então, para atletas, por exemplo, né? Às vezes você tem atletas que estão com overtraining, isso leva a uma sobrecarga de fígado também. Então, qualquer coisa que leve a uma sobrecarga de fígado pode fazer com que ele tenha alguma alteração aqui, e aí você pode ter o sintoma do paciente aflorando por conta disso, né? Então, eu já começo a pensar aqui, bom, quais são os testes que eu vou fazer, né? Então, a gente começa já com os testes musculares, né? Então, vamos pensar primeiro aqui, ó, testes articulares. Qual o teste que eu vou fazer para as articulações? Então, a gente começa com testes de mobilidade, né? Eu costumo fazer um teste, que é o teste de mão nas costas e mão na cabeça. Então, o teste de mão nas costas e mão na cabeça é um teste muito simples. Vamos ver aqui se vocês estão me vendo. A gente pede para o paciente levar mão na cabeça e mão nas costas. Quando a gente pede para o paciente fazer esse movimento, né, mão na cabeça e mão nas costas, a gente está testando praticamente a articulação como um todo, né? Então aqui a gente faz rotação externa, abdução e flexão do húmero, né? E aí, com isso, você tem que ter um movimento de clavícula, né? A clavícula se eleva e roda para trás para fazer esse movimento. Daí você tem que ter uma posteriorização da externo-clavicular. Então, ó, você já fez um movimento bem amplo aqui, já testou várias articulações ao mesmo tempo. Se o paciente tem dificuldade de dor, né, ou aumenta algum sintoma dele durante esse movimento, a gente já vai investigar a mobilidade de cada uma dessas articulações. O outro teste, a mão nas costas. Aí a gente tem rotação interna, adução, anteriorização da cabeça do fêmur, da cabeça do húmero, e extensão do húmero, né? Aqui a gente tem a rotação anterior da clavícula e aí uma antipulsão da clavícula também. Então são coisas, um testezinho rápido, né? Que nos ajuda aí a fazer um teste de mobilidade aí das articulações. Então um dos testes que a gente pode fazer é esse. Outro teste que a gente pode fazer seriam os testes musculares, né? Então aqui a gente faz teste de Job, né? Vocês lembram do teste de Job, teste de Neer, teste de impacto, que mais? Todos esses são testes que vão nos ajudar, né? E daí a gente vai fazer testes específicos para algumas musculaturas também, né? Então aqui a gente pode incluir a palpação, pode incluir testes musculares específicos para cada um das articulações. E aí a gente inclui esses testes que são testes famosos, que tem até nome, né? E aí a parte neurológica, né? A gente pode fazer os testes de impacto, né? Nossos testes de impacto pode ser o teste de impacto, não, o teste de desfiladeiro, né? Para testar os nervos aqui, né? Então, desfiladeiros. A gente faz o quê? Teste de Addison, teste de Eden e o teste de Wright.
Então, o teste de Addison é aquele teste que você vai pegar o pulso radial do paciente, vai inclinar a cabeça para o lado oposto e rodar para o mesmo lado. E aí a gente está testando o desfiladeiro dos escalenos, né? Escalenos. Teste de Eden, a gente vai pegar o pulso radial do paciente, faz uma compressão do ombro com a clavícula do paciente na direção do chão e pede para o paciente puxar o ar, né? E aí você vê se há alguma mudança no pulso radial do paciente. E aí aqui a gente está testando a primeira costela com relação à clavícula. O teste de Wright é aquele teste que você pega o pulso radial do paciente, faz uma abdução com rotação externa e joga o ombro para trás, fazendo um alongamento do peitoral menor. Então aqui a gente testa o desfiladeiro do peitoral menor, certo? Então, esses são alguns testes que nós vamos fazer que foram direcionados pela queixa do paciente. Aí nós vamos testar o fígado do paciente, né? Então, como que a gente faz um teste de fígado? A gente pode fazer um lift do fígado. Então, é uma forma de testar, né? Então a gente pode fazer alguns testes específicos para o fígado, mas o lift é basicamente você pegar o fígado por baixo dele e fazer uma elevação do fígado e testar os sintomas de ombro do paciente, ver se modifica alguma coisa. Podemos fazer testes de mobilidade para todas as vértebras que a gente encontrou aqui, ó, C4, C5, C6, C7, T1, torácica, T8, T9, e esses testes aqui seriam testes de mobilidade. Então a gente vai movimentar antero-posterior, lateralmente, e a gente pode fazer um teste simples, né, que é o teste de esclerótomo vertebral, né? Então, esclerótomo vertebral. Para quem já trabalha com osteopatia, né? Não sei se todo mundo que está assistindo a live já conhece esses termos, né? Mas esclerótomo é aquela sensibilidade dolorosa do osso. Então a gente testa como que é a sensibilidade do osso do paciente. E então, nas vértebras fica bem fácil, né? Que você vai palpar o processo espinhoso da vértebra. Então, você tem lá o corpo vertebral, processos transversos e processo espinhoso. O processo espinhoso é bem simples, né, da gente encontrar, e aí você vai palpando os processos espinhosos um a um. E aí se você tiver uma relação de dor dessa vértebra, né, daí você pode procurar outras relações, né? Então imagina que o paciente tem um sintoma de ombro, tem uma queixa de fígado, e aí você palpa processo espinhoso de T8, T9 e eles ainda estão sensíveis, né? E aí você testa a mobilidade dessas vértebras, elas estão com uma diminuição de mobilidade. Então você já começa a ver que o seu paciente pode ter uma referência grande aí de problema de fígado, certo? E aí a gente consegue, a partir daqui, aí os testes vasculares, né? Os testes vasculares vão estar relacionados aqui com os testes também de desfiladeiro, e também a gente pode fazer um teste específico aqui para C7, T1 e primeira costela. Então, a gente testa a mobilidade dessas estruturas. Alguém quer falar alguma coisa aí? André Cortez, que está com o microfone aberto, quer falar alguma coisa? Pode perguntar. Não, professor. Só vou desligar aqui. Ah, vou beleza. fechar aqui. Tranquilo. É que eu não sei como que faz para eu fechar. Senão daqui a pouco Então, vocês vão ouvir uma criança chorar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar para você aqui. Bom, então, deixa eu desativar o som aqui. Aí, pronto, André, já desliguei o seu microfone. Então, voltamos aqui para o nosso esqueminha, né? Então, vocês viram, né, que a partir de uma queixa,
única, né? O paciente ainda só falou, né, o que ele tem. Ele falou, eu tenho uma dor no ombro direito. E aí, o que aconteceu? Na minha cabeça me acendeu tudo isso aqui, ó. Me acendeu todas essas referências aqui e me acendeu todos esses exames que talvez eu tenha que fazer. Imagina que esse paciente, ele chegue para mim, ele tem um exame de sangue relacionado com o fígado, né? Daí eu posso olhar esse exame, né, exame laboratorial aqui, né? Então, então o paciente ele só falou que tem uma dor no ombro, já me acendeu tudo isso, né? Então, com esse leque de opções aqui, né, de coisas, eu já tenho um monte de testes que eu já tenho que pensar na minha cabeça, né, que eu vou ter que fazer, já tenho um monte de músculo, um monte de estrutura que eu vou ter que checar para chegar no diagnóstico, né? Então, a partir disso, eu já começo a pensar em como eu vou construir uma cadeia lesional, tá? Mas ainda não é só isso, tá? Cadeia lesional ainda vai depender, né, para a gente começar a construir essa cadeia lesional, vai depender de você buscar dentro da história, das queixas, dos sinais e sintomas do paciente, outras relações também, que vão passar por isso tudo, né, que vão, cada uma das relações que o paciente fizer, cada uma das queixas, né, que ele fizer, ou cada sinal que ele falar, cada sintoma que ele falar, a gente vai ter que pensar num raciocínio como esse. Fácil, né? Então, assim, cada vez que o paciente fala, eu tenho uma dor no fígado, eu tive hepatite, daí já começo a pensar que eu tenho uma relação do fígado com o sistema nervoso autônomo, então já penso que o fígado já me remete a T7, T8, T9, já me remete à mobilidade das costelas também, o fígado vai me remeter a diafragma, ele me remete, se me remeter ao diafragma, vai me levar a ter alguma alteração na cervical, né, por causa do nervo frênico, então já tem essas relações. Daí o paciente fala, porque eu tenho vamos ver, outro sintoma aí. Eu tenho a dor no ombro, daí já levantei tudo isso. Eu tenho, que mais? Eu sofri um acidente de carro e bati a cabeça, né? Bateu a cabeça, a gente já começa a pensar em possíveis lesões de crânio, né? E nas possíveis lesões de crânio, a gente pode pensar em uma lesão de crânio que seria, vamos até colocar aqui, ó, crânio. Uma lesão de crânio que é a compressão da articulação do occipital com o esfenoide, né? Então, esfeno-occipital. Então, essa é uma articulação importante. Também a gente pode fazer uma relação aqui, se você tiver uma alteração de crânio, né? Vocês lembram aqui, ó, do forame jugular, ó, que ele apareceu aqui, ó, 2 vezes nessa nossa relação, uma por conta do fígado e outra por conta do trapézio, ó. Forame jugular, ele é um forame que forma na base do crânio que está relacionado com o occipital, com o temporal. Tá? Então, é uma articulação que está na base do crânio. Essa articulaçãozinha, onde junta o temporal com o occipital, ali embaixo, eu estou sem um crânio aqui do meu lado para mostrar, mas embaixo do crânio, no meio dessa sutura, vai formar o forame, esse forame jugular. Então, se você tiver uma alteração no temporal, um traumatismo que aconteceu no temporal ou no occipital, imagina uma batida de carro onde o paciente sacode a cabeça para frente, às vezes bate a cabeça no painel do carro e bate atrás também. Então você pode ter uma alteração de occipital e assim
gerar uma compressão aí do forame jugular. Comprimir o forame jugular, você vai ter uma alteração do sistema nervoso autônomo, que pode afetar o fígado, pode afetar o trapézio e o músculo ECOM, né, esternocleidomastoideo. Também tem uma inervação que vem do acessório, né? E o ECOM, ele também ajuda a fazer uma torção do temporal. Então, lembra que ele está preso no processo mastoide, que está lá no temporal? Então, se ele traciona o temporal, ele pode rodar o temporal para trás, numa posição onde ele desfavorece ou favorece, né, o fechamento aí do forame jugular. Tá? E aí, com isso, você desperta vários sintomas do seu paciente. Tá? Legal, né? E aí, como que a gente vai fazer na clínica, né? Então, na clínica, no dia a dia da nossa clínica, a gente vai buscar, né, a história do paciente, vai buscar todos os sinais e sintomas do paciente e a gente pode criar um esqueminha. Um esqueminha que seria mais ou menos assim, ó. Esse esqueminha, ele pode ser bagunçado ou pode ser mais organizado. Eu vou tentar passar o esquema da forma organizada para vocês. Então, aqui, ó, o primeiro quadrado seria as relações de crânio. Aqui, coluna, né? Então, tronco ou coluna. Vamos por coluna aqui, fica mais fácil. Então, aqui, coluna desde a cervical até o sacro. Aqui, nesse quadrado, membros inferiores. E aqui, a gente faz um quadrado aqui do lado para membros superiores. E outro quadrado aqui para as vísceras. E aí nós vamos tentar agora jogar isso aqui, o resultado disso aqui, dentro disso aqui. Né? Então, por exemplo, qual a relação que a gente tirou do crânio aqui? Né? Então, a gente tirou uma relação do forame jugular. Forame jugular aqui. Né? Forame jugular, ele tem uma relação que vem para cá, né, através do nervo vago, que vai nos afetar o fígado. Certo? O fígado nos leva a uma relação de coluna torácica. Eu tinha falado T8, T9, né? Beleza. Membro superior, né? Foi a nossa queixa, né? Nossa queixa foi do ombro do paciente, né? E aí a gente vai testar lá os movimentos do ombro do paciente. Daí a gente pode ter aí problema na glenomeral, problema na acromioclavicular, na externo clavicular. Nós temos também quem mais? Pode participar aí, gente. Fala aí. Aqui na coluna ainda, vamos ver, a gente tem relações, né, que vão acontecer de C3 e C4, por causa do nervo frênico, e aí a gente pode pôr aqui uma ligação, ó, fígado, diafragma, certo? Então a gente tem essa relação aqui. A gente pode ter uma relação também por conta do plexo braquial, principalmente de C5 e C6. Então a gente está investigando aí nosso paciente, né? E a gente tem todas as relações musculares, né, que vão integrar isso aqui. E aí nós vamos fazendo os testes, né? E aí junto com isso, né, a gente vai agora prosseguindo na nossa anamnese, aí, no nosso exame e tudo, aí você pode encontrar outros sinais, né? Então você pode encontrar mais sintomas de fígado,
Então você começa mais sintomas de crânio, né? Mais sintomas que estão relacionados com outras vísceras. Então, às vezes o paciente relata, por exemplo, um problema de estômago. O estômago, por exemplo, ó, ele está relacionado diretamente com o fígado, porque ele tem uma relação anatômica de lateralidade com o fígado, ele tem uma relação também com o diafragma, ele tem uma relação também com o crânio, né? E aí com o forame jugular, e ele tem uma relação com o fígado. Então ele pode estar sendo parte da nossa queixa aqui de dor no ombro, né? Então tudo está partindo aqui da nossa queixa principal de dor no ombro, né? No ombro. Então a dor no ombro, ela tem relação nervosa aqui, por conta da inervação dos músculos, tem essa relação aqui, por conta de C3, C4, né, que vai juntar a relação do nervo frênico, e você tem a relação da jugular, né, tem a relação de todos os músculos, então a gente vai juntando tudo isso numa coisa só, certo? E aí a gente monta o que nós chamamos de cadeia lesional. Basicamente é isso, gente. Confuso pra caramba? Podem abrir o microfone agora, falam alguma coisa comigo. Falem comigo, por favor. Vamos abrir aqui. Então, pessoal, quando a gente vai fazendo, né? Então, para a gente montar uma cadeia lesional, basicamente a gente vai ter que fazer criar todas essas relações de sinais e sintomas de acordo com as queixas do paciente, né? E aí a gente vai tentando montar esse quebra-cabeça. E daí no final você vai ter um esqueminha como esse que eu mostrei no final, que vai ter vários elementos que você consegue fazer uma intersecção. Então, na hora que você vai tratar o seu paciente, né, você já sabe que você tem, sei lá, você fez lá os seus exames, né, testes de mobilidade. Então, você já sabe assim, bom, tem uma falta de mobilidade da cromoclavicular, tem uma falta de mobilidade da glenomeral, eu tenho músculos que estão hipotônicos, né, lá na região do ombro. Por exemplo, você tem músculos, né, eu tinha falado do grande dorsal. O grande dorsal é um músculo que ele desce e vai até a lombar, né? Então, às vezes você tem uma referência aí, né, de coluna lombar, né? Então o paciente ele queixa, fala, tenho dor lombar também. Então a gente vai investigar a lombar dele, e a lombar vai incluir o grande dorsal. O grande dorsal tem a ver também com o ombro, né? Por causa do grande dorsal. Então é uma relação que a gente pode fazer direta, né? Então o paciente ele chegou com a queixa de dor no ombro, mas ele fala que ele, sei lá, fez algum movimento, dói a lombar, ou quando ele fica de pé, ou quando ele fica sentado. Então isso pode nos remeter essa lombar para a queixa de ombro, né? Então a gente já pensa, pô, se eu tratar só o ombro dele e não tratar a lombar, eu não vou melhorar o grande dorsal. Então se for o grande dorsal que está ficando tenso por conta do problema lombar dele, né? Então você tem uma hipertonia do grande dorsal que vai fazer uma rotação interna do húmero. Então quando ele fizer os movimentos do ombro, a mecânica do ombro vai estar alterada, né? Consequentemente, você não vai fazer um bom movimento por conta disso. E aí você pode ter sintomas por conta disso, certo? Então, é isso que a gente espera aí na hora que a gente está fazendo esses levantamentos todos, né? Fazer todos esses tipos de relação. Vamos ver o que estamos falando aqui. Clareou a mente aqui, né? Estão falando aqui, clareou a mente. Muito bom, não ficou confuso não. Beleza, Guilherme. Anamnese perfeitamente possível. Estou voltando aqui para só um pouquinho, só ver aqui o que estão falando aqui. Anamnese é perfeita possível. Lombares também. Então, aqui a relação lombar, né? A lombar tem essa relação do grande dorsal, né? Então, é possível que uma dor do ombro venha da lombar. Muito bom, não ficou confuso não, beleza. Quem falou isso? Guilherme. Ricardo, clareou a mente. Ramificações de investigação. É isso aí. Ó. É aquele negócio, né? A gente não pode chegar
e parar no lugar comum, né? Quanto mais relações vocês conseguirem, né, fazer a partir de uma determinada queixa do paciente, talvez você consiga resolver aqueles problemas que ninguém resolveu, né? Então, fazendo esse tipo de relação, que muitas vezes chega o paciente que ele fala que já foi um especialista em ombro, já fez infiltração, já fez isso, já fez aquilo, e ninguém resolveu nada, né? E aí, por que não resolveu? Porque não teve essa visão. E aí você vai lá, mexe no fígado, mexe no forame jugular, trabalha C3, C4, trabalha o diafragma e a pessoa melhora. Então, às vezes acontece muito isso, né? De você conseguir resolver um problema que ninguém resolveu, só que você está usando um caminho diferente, mas esse caminho tem uma lógica muito bem feita, né? Muito bem estruturada a partir de elementos muito lógicos aqui, né? Não preciso nem falar que em evidências, né? Porque eu fiz relações diretas com anatomia e neurologia. Então, são coisas que a relação é óbvia, né? Alguém ia falar aí alguma coisa? Me interrompi? Felipe, sou eu, Yuri. Fala, Yuri. A pergunta chega até a ser um pouco idiota, mas se fosse o ombro esquerdo, teria relação com o fígado também? A mesma coisa? Não, a pergunta não é nem um pouco idiota, não. Fica tranquilo que a pergunta ela é perfeita, não, porque você não vai ter uma relação. O fígado está relacionado com as dores do ombro direito, do ombro esquerdo você já tem uma relação tanto de estômago como relação do coração, tá? Então, o ombro esquerdo quando dói a gente já começa a pensar em coração também, né? Beleza? Muito obrigado, viu? Só aproveitando o gancho aqui do Yuri, né? Certa vez, eu vou contar uma história, eu gosto de contar história também, né? E o Yuri me deu um gancho legal, que foi o seguinte, eu trabalhava numa empresa, não vou falar qual empresa que era, e nessa empresa tinha ortopedista, tinha médicos e tudo mais, e certa vez me chegou um paciente lá, trazido pelo médico, o paciente passou com o médico viu que eu estava tranquilo na minha sala, ele chegou trazendo o paciente e falou, Felipe, esse paciente aqui tem uma síndrome do impacto, faz fisioterapia com ele, que já vou fazer a guia, não sei o quê, daí logo eu trago a guia para você. Beleza. Peguei o paciente e comecei a fazer minha anamnese. Na minha anamnese eu comecei a perguntar quando tinha aparecido aquela dor, ele falou, nunca tive nada no ombro, não sei o quê, mas hoje eu acordei com essa dor. E hoje eu acordei meio ruim, não sei o quê, daí ele começou a falar que ele estava sentindo um desconforto de estômago e estava meio cansado. Beleza. Daí anotei lá e continuei fazendo minha anamnese e aí eu fui para os meus exames clínicos. Daí quando você chega no exame clínico, se você vai fazer um teste de impacto, o que vai acontecer? Quando você faz o teste, você não pergunta para o paciente se dói, você pergunta para o paciente se modifica a dor, né? Então você faz o teste, modifica a dor? Modifica, aumenta ou diminui. No caso desse paciente, nenhum teste muscular modificava a dor. Né? Ele estava sempre com o ombro doendo. Então, o que aconteceu? Ele foi no médico, o médico falou para ele, levanta o braço, dói? Dói. Põe o braço para trás, dói? Dói. Então você está com síndrome do impacto. Foi esse o exame que o médico fez. Mas quando chegou lá comigo, os meus exames, eles foram um pouco mais elaborados, né? Não tem nem a ver com o que a Helena está falando de escala de dor, né? Você pode até usar a escala de dor, mas assim, a questão o paciente estava com a dor, se eu pergunto para o paciente, tá doendo? Tá. E qualquer posição que esteja, o ombro dele, ou qualquer teste que eu faça, a dor é a mesma, ela não modifica. Quando eu faço um teste que é positivo, por exemplo, um teste de Job, e você tem uma tendinite subespinhoso, na hora que você faz o teste, a dor aumenta. Então, a gente nunca pergunta para o paciente se ele está com dor ao fazer o teste. A gente pergunta se modifica a dor ou aumenta a dor. Então, no caso desse paciente, eu fazia os testes e não apresentava nenhuma modificação de dor. Né? E aí,
o paciente teve essa referência, né, de desconforto do estômago, daí ele começou a falar que estava ficando meio cansado. Aí, como eu trabalhava no ambulatório da empresa, né, daí ali a gente tinha acesso à enfermaria e tinha um eletrocardiograma, eu mandei ele fazer um eletrocardiograma. Então, assim, para minha surpresa, o cara estava infartando ali na minha frente, né? Então, imagina que ele chegou lá com um diagnóstico de síndrome do impacto e, na verdade, o cara estava infartando, né? Então, foi um diagnóstico que só foi possível graças a uma visão um pouco mais ampla, mais abrangente aí do todo, né, do paciente. Porque no exame simples, né, aquele exame local, simplista, ele estava com uma síndrome de impacto, certo? Então, esse é um exemplo aí que eu tenho. Deixa eu ver aqui, a Elaine falou, porque vai depender do lado lesionado. Para fazer... É isso mesmo, Ana. E aí a gente pode, dentro dessa visão aí das cadeias, né, da cadeia lesional, você pode incluir também outras visões que você já tenha, né, alguma coisa prévia aí que você já tenha. Porque algumas relações que a gente faz, elas são faciais, né? Então as relações faciais, elas vão além dessas relações diretas, né, anatômicas que a gente fez aqui, que é a relação do músculo com a articulação, a relação do nervo com o músculo. Então ela vai um pouco além, né? Porque muitas vezes a face ela vai ter aquela interferência à distância. Então, se você tem uma formação aí de fáscias, né, você vai ter que incluir também exames de fáscias, né? Então, às vezes você pode conseguir fazer uma relação do crânio com a pelve, né, ou da cervical, sei lá, com alguma víscera, né, através de fáscias. Se você tem formação de cadeias musculares, também, mesma coisa, né? Você começa a juntar essas visões que você já tem. Se você conhece, sabe ler exames laboratoriais também, tudo isso vai ajudar você a complementar o seu diagnóstico, tá? Então, basicamente é isso. E com isso você consegue fechar, na verdade, a gente vê assim, que nenhum diagnóstico desse tipo, ele é totalmente fechadinho, né? Mas você fecha um esquema de coisas, né? Ou de um caminho que você vai ter que percorrer aí para talvez você conseguir solucionar de forma holística e global o caso do seu paciente, né? Basicamente é isso. Beleza, pessoal? Dúvidas, comentários, podem fazer aí. Deixa eu só abrir aqui. Beleza. Beleza, pessoal. Então, eu fiz essa aula, que eu gosto de dar aula, eu estou entrando nesse mundo digital agora, né? Estou tentando tentando agregar um pouco mais para os alunos, né? Tanto os alunos da faculdade, como pessoas que talvez me conheçam aí de redes sociais e tudo mais, né? Então, eu espero que quem assistiu aí tenha gostado da aula, né? Tenha aberto um pouquinho a cabeça, né? Para coisas novas. Eu quero que o meu objetivo... tiveram aula esse final de semana, né? Eu sei que quem teve aula aí na Metrocamp, eu sei que tiveram aula sobre isso, né? Talvez eu tenha dado uma visão um pouco diferente aí do que passaram lá, né? Mas é complementar, né? Então eu sei que o professor que deu aula lá é muito bom, né? O Flávio que deu aula é muito bom. Eu acho que é uma visão complementar ao que ele deve ter passado, né? Então, é isso, gente. Eu quero tentar fazer sempre esses grupinhos de estudo, né, para tentar fazer com que a gente tenha um conhecimento cada vez maior, né? Eu acho que quanto mais fisioterapeutas bons existem, né, melhor é para a nossa profissão, mais a gente é bem reconhecido e todo mundo ganha com isso, né? Por isso que eu acho bastante legal esse tipo de troca que a gente faz.
eu acho que como eu tenho uma certa bagagem aí, eu tenho mais do que obrigação de estar contribuindo com vocês aí com isso, né? E eu gosto muito de passar para vocês esse tipo de assunto e tudo mais. Esse assunto eu selecionei através de uma enquete que eu fiz lá no meu Instagram, né? Então, quem não me segue, pode me seguir lá no Instagram, no Felipe Osteopata, ou no Instagram da clínica, que é @comov, CONMOV. Então, eu fiz uma enquetezinha para ver se alguém falava algum tema, foram levantados vários temas, como hipnose, que é uma coisa que eu já falei, falaram sobre cicatrizes, que mais? Que eu não lembro mais. Falaram de cadeias e eu não lembro. Foram vários temas que passaram lá, daí eu peguei esses que eu achei mais interessantes e coloquei lá, fiz a enquete e quem ganhou a enquete foi as cadeias legionais, né? E aí vamos ver se mais para frente a gente faz outra aulinha dessa com um tema diferente também, tá? Se vocês quiserem me seguir também lá no meu canal do YouTube, lá tem as aulas anteriores que eu já dei, eu já fiz umas aulas sobre posturologia, né, sobre captor podal, captor de ATM, olho, tem uma aula sobre aplicação da fisioterapia na parte ocular, e também tem aula sobre, tem aula de várias coisas, até aula de finanças tem, que eu tenho um irmão que trabalha com educação financeira, até aula de finanças tem por conta do Covid. Beleza? Quem está falando aqui é Helena, enfermeira, terapeuta, bombeira civil. Nossa, muito bom. Muito bom. É isso aí, Elaine. Quanto mais a gente sabe, tudo isso vai agregando, né? Para você se formar enquanto um profissional cada vez melhor, né? Então, parabéns para vocês. Quem está aqui a essa hora, né, fazendo uma aula dessa, já é uma pessoa diferenciada, né? Todos vocês que estão aqui são diferenciados aí e com certeza são, e se não são ainda, serão muito bem-sucedidos, né, na carreira de vocês, né? Então, parabéns a vocês aí que estiveram até esse horário aqui me ouvindo. Beleza? Então, muito obrigado a todos aí pela presença, pela paciência e quem quiser depois entrar em contato comigo também e fazer alguma outra pergunta, acrescentar alguma coisa, estou aberto. Beleza? Professor, muito obrigado, viu? Nós tínhamos feito a aula no final de semana e, pelo menos para quem está chegando agora para conhecer osteopatia, estava bem confuso, assim. E é claro que tem pessoal do 4º ano que já tem um pouco mais de bagagem, então ficou confuso para a gente que é do 1º ano. E hoje, a maneira que você explicou foi um pouco mais simplista, até pelo tempo, mas agregou até muito mais que a aula dos 2 dias. Por isso, muito obrigado, viu? Beleza. É que uma das coisas que eu pensei também para fazer essa aula é pensar que nem todos que pudessem estar aqui seriam osteopatas, né? Então, uma coisa é você dar essa aula para o pessoal do último ano, que daí a gente já entra com casos clínicos, né? Aí faz uma coisa um pouco mais pesada mesmo, né? Agora, para quem não conhece, né? Para explicar o conceito, eu tentei simplificar da forma mais fácil possível mesmo, né? Mas obrigado aí pelo feedback. E valeu aí mais uma vez. Boa noite. Tá bom, pessoal? Um abração para todos aí e até mais. Valeu. Vou encerrar a gravação e a aula.